Shalom, amada igreja. Eis que é chegada a vós o Evangelho do Reino. Pai amado e Pai Celeste, nesse momento, ó Pai, pedimos a Ti, grandioso, que venha nos iluminar os nossos entendimentos, iluminar a nossa visão, o nosso ouvido, para que possamos ver e ouvir tudo aquilo que Tu, ó grandioso, tem para nos falar no dia de hoje. Pai, que a partir de agora não seja o homem a falar, mas Tu, ó grandioso, através do homem, ensinando os Teus caminhos, o caminho da luz, da justiça e do amor, para que possamos todos caminhar em uma única direção, que é a Tua, ó grandioso. Que seja assim hoje, amanhã e para todo sempre. Que assim seja, graças a Ti, meu Pai. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, você que está do outro lado, e que quando ouvir o que o Pai tem para nos dizer, você possa compreender que nada do que você aprendeu até hoje, nada foi o correto. Nada que te ensinaram até hoje em relação à vontade do Pai. Então abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20. Eu vejo muito crente, porque crente não é ser cristão, crente é crer, mas não executar. Eu vejo muito crente dizer que não vê a hora da vinda do nosso Redentor, do Hamashiach, porque vai subir a glória. Vocês estão completamente enganados. A palavra diz que muitos são chamados, mas poucos, ou a minoria, é escolhida. Então vamos compreender a palavra de Deus para podermos sermos salvos. Em Êxodo 20 está escrito, no título do meu aqui diz assim, os 10 mandamentos. Talvez na sua Bíblia diz assim, as tábuas da lei. E Deus, o grande Al, Yod-Heh Vav-Heh, Jeová, Adonai, Elohim, como você o chama, porque o nome de Deus é impronunciável. Os títulos ou apelidos que dão para ele, você o chama disso, você tem que compreender o que o Pai está querendo dizer. E o Pai, ele fala assim conosco. E o Pai fala assim conosco. Veja bem, o Pai diz assim, só vai entrar no céu aqueles que me ouvirem. E você vai dizer, eu ouço, Pai. Mas a palavra de Deus diz, no mandamento, nos 10 mandamentos, o primeiro ensinamento de Deus é, amarás o teu Deus acima de tudo. Aí você vai dizer, então esse já é o primeiro mandamento?
então, se eu cumprir esse primeiro mandamento, eu vou para o céu. Correto? Se você colocar Deus sobre tudo na sua vida, você já tem o direito. Não está salvo, mas você tem o direito de ir para o céu. Só que ninguém na face da terra ama Deus. Ninguém. E quando eu digo ninguém, eu me incluo no meio disso, sabe por quê? Porque amar a Deus sobre todas as coisas. Você está em casa feliz com teu pai, com tua mãe, com teu esposo, com teu filho. E aí Deus vira para o teu pai, para tua mãe, para o teu esposo, para o teu filho e diz: vem, filho amado, vem morar comigo. Naquele momento você diz para Deus: por que, pai? Por que tiraste o meu filho de mim? Por que permitiste que isso acontecesse? Por que permitiu que minha mãe morresse, meu pai morresse, meu esposo morresse, minha esposa morresse? Você já colocou o pai em segundo plano, porque você amou mais a carne do que o Criador de tudo isso. Aí você diz: mas eu tenho que amar meu pai e minha mãe. Você tem que amar. Mas nós amamos quando nós sabemos que o pai o chamou. Ah, mas e se meu pai morresse em Cristo? A tua cabeça, o que você aprendeu, está completamente errado. Ninguém morre sem Cristo. Nem o estuprador, nem o assassino. Porque o mandamento de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre a sua própria vida, sobre o seu emprego, sobre a tua casa, sobre o teu carro. E aí vem Cristo e diz: olha, e o segundo mandamento é amar o teu próximo como a si mesmo. Então vamos refletir apenas nesses dois ensinamentos. Não precisa abrir a Bíblia para saber o que é amar a Deus. E a palavra de Deus diz assim: no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era o próprio Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. E tudo que se foi feito, viu que era bom. Porque foi feito pelo Criador. E o Verbo que estava com Deus, e era Deus, desceu das alturas e se fez carne. Ele não foi introduzido dentro de uma mulher, procurou um óvulo e chocou aquele óvulo para nascer no ser humano. Deus desceu das alturas e se fez, Ele que se criou dentro do ventre de Maria. E o Verbo é a palavra. E a palavra é as Escrituras. Então esta palavra se tornou carne. Esta palavra quis nascer, quis dar vida àquilo que não havia vida. E aí eu te falo, o Pai te pergunta: você verdadeiramente me ama? E você vai dizer: te amo, Pai, em primeira instância. Então vamos para o segundo versículo. A palavra de Deus diz: ame o teu próximo como a ti mesmo. Vamos pular mais além? Cristo, ele disse assim: eu não habito em templo feito
pela mão de homem. Eu habito no outro, no ser humano. A minha igreja é um ser humano. Quando você, Cristo é o Verbo, a palavra e o Deus que se fez carne. Quando você chega e olha para outra pessoa e diz assim, aquela pessoa, porque não tem a mesma cor que você, ou você se acha superior porque você é um pouquinho mais claro do que ela, e você diz, aquela pessoa é aquele animal que pula de galho em galho e come banana. Quando você diz isso daquela pessoa, você diz assim, o meu Deus é aquele. Você está compreendendo? Porque se Deus habita no outro, porque Ele habita em todos, porque Ele saiu, soltou dele toda a energia, tudo aquilo que foi criado tem um pedacinho de Deus. E você diz que o outro vai para o inferno, que o outro é esse animal. Você está falando para Deus, você vai queimar no fogo do inferno. Quando você almeja a morte do outro, porque fez algo ruim, você está almejando a morte de Deus. A morte daquele que habita no corpo do outro. Ou até hoje o teu pastor não falou para você, o Espírito Santo está dentro de nós e ao nosso derredor está Satanás. Mas você não compreende essas coisas, não é? Aí a palavra de Deus nos diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando você deseja o mal para o teu próximo, você deseja o mal para Deus. E quando você deseja o mal para Deus, Deus que está em você também é punido. Porque a palavra nos diz, aquilo que concordares na terra será concordado no céu. Ou você nunca leu o que Deus diz? Eu não me comprazo, não me alegro na morte do ímpio. Porque ele está dentro do ímpio, o ímpio vai morrer. E vai se perder. E aquele templo que era abençoado, se tornou um templo maldito. E aí nós pulamos desses dois primeiros versículos e pulamos mais à frente. Não tomarás o meu santo nome em vão. As pessoas, se soubessem verdadeiramente o nome de Deus, estaria tomando o santo nome de Deus em vão. Por isso Deus não revelou seu nome para ninguém, porque Ele conhece a mente perversa da humanidade. As pessoas estão copulando, para aqueles que não sabem o que é copular, é fazer sexo. E sente prazer, e ao sentir prazer ela diz assim, oh meu Deus, que maravilha. Chamar o nome do Pai em vão. Você está se punindo a si mesmo, mandando a si mesmo para o inferno. Mas aí vem, honrarás teu pai e tua mãe. Como nós honramos nosso pai e nossa mãe? Em primeiro lugar, porque Deus está no teu pai e na tua mãe, e você não honra. Você ofende, magoa, faz sua mãe e seu pai sofrer, faz entristecer o coração de Deus que está neles. Porque o Pai diz, se queres prolongar os teus dias na terra, honra teu pai e tua mãe. O Pai, Ele nos diz assim,
não matarás. E você mata. Quando você se assenta às esquinas, você profere palavras que vai acabar com a vida daquela pessoa. Você, como crente, que é crente e não cristão, você vai e fala mal daquela pessoa como se aquilo fosse normal. Deseja o mal do outro como se aquilo fosse normal, mas você está falando mal de Deus, está desejando o mal de Deus, está roubando a Deus, está matando a Deus no outro. A palavra diz: será que você nunca vai temer a Deus? Eu vejo o crente se referir a Maria como Coca-Cola, como aquele animal que fica pulando de galho em galho. O crente não respeita aquela que ele próprio disse: bem-aventurada vós sois entre todas. Então é sobre você que mete a língua nela. Você é a bendita entre todas as mulheres da face da terra. Por quê? Por que será que ele disse isso? E tu serás lembrada por todas as gerações pelo feito que foi feito em tua vida. E todo crente mete o pau nela. Se recolhe a sua insignificância. Porque nenhum de nós temos direito à salvação. Aí você vai e diz: mas nada disso que o Senhor está falando vai me dar direito à salvação. Será que não? Então Cristo, ele disse assim: eu sou a porta. Aquele que não passar por mim não será salvo. Porque eu estou no Pai e o Pai está em mim. E aquele que estiver em mim estará também no Pai, porque eu estou no Pai. O que Cristo quis dizer? Que você tem que aceitar Cristo como Redentor da tua vida? Você tem que aceitar Cristo como teu Senhor? A tua ignorância e a ignorância daqueles que pregam a palavra é tão grande, que diz que você tem que adorar a Cristo, porque se você ama Cristo, respeita Cristo, você vai para o céu. Mas quando aquele homem se prostrou e disse: mestre, ele disse: levanta-te. Só se proste perante o teu Pai que está na glória. Ah, mas ele não é o Pai que se fez carne? Bem compreendeste. Ele é o Verbo, a palavra. Mas quando ele diz: não se prostre, não adore a mim, toda a honra e toda a glória é dada a meu Pai, ele disse: olha, você está prostrando para a carne. É o Verbo que você tem que se prostrar. E o Verbo era Deus. E o Verbo é Deus. E essa porta da qual temos que entrar, que Cristo disse, ela é estreita. Eu sou a porta. O caminho é estreito e apertado. Por que o caminho é estreito e apertado? Porque você está olhando para Cristo. Não é Cristo que você tem que olhar. Muitos agora vão descer um malho em mim, porque vai dizer: esse não é de Deus. Porque quando você olha para Cristo, você olha para o homem, para a carne. Mas está escrito: eu quero, meus olhos estão sobre a terra, até nos dias de hoje, a procurar quem me adore em espírito e em verdade. Adorar a Deus em espírito não é adorar a Deus na carne. É adorar a Deus no espírito. E como nós adoramos a Deus no espírito? O Verbo desceu e nos ensinou como servir a Deus. E o Verbo nos diz assim: alimente
as viúvas e os órfãos. Agasalhe quem tem frio. Cure as feridas de quem está ferido. Faça o bem para todos, de forma única e simples, não por desejo satânico, que é o desejo de receber algo em troca, mas faça de bom grado, de bom coração. Porque você no passado fez para mim e hoje não faz mais. Você vai virar para Cristo e vai dizer: Mestre, quando eu fiz isso, se é agora que eu estou te vendo? E Ele vai te dizer: toda vez que alimentaste o faminto, alimentaste a mim. Novamente vos falo, Deus está no próximo, que você sempre fala que vai para o inferno. Mestre, quando foi que eu te agasalhei? Porque agora eu estou te vendo. Toda vez que agasalhaste quem tem frio, agasalhaste a mim. Deus está no próximo, te pedindo ajuda. Toda vez que curaste as minhas feridas, as minhas chagas, eu recebi com alegria. Quando foi que eu curei as tuas chagas, mestre? Eu nunca te vi ferido. Toda vez que curaste as chagas e as feridas do teu próximo, fizeste para mim, porque eu habito nele. Mestre, quando foi? Então que eu não fiz nada disso. Toda vez que levantaste calúnia do teu próximo, levantaste calúnia sobre mim. Toda vez que promoveste guerra, discussões, intrigas, fizeste isso sobre mim. E você diz que vai para o céu. Aí muitos vão dizer: essa palavra que tu está dizendo, pastor, é linda, mas não tem respaldo bíblico. O Pai me disse que você diria esta baboseira, essa asneira, que foi impenetrada dentro do teu cérebro, que foi tatuada na tua mente por um perverso e satânico pastor. Você quer respaldo bíblico? Eu vou te dar respaldo bíblico. A palavra diz assim: para ir para a glória, ser salvo, não é sendo dizimista e ofertante. Não é fazendo campanha mentirosa que o pastor inventou e disse que foi Deus. A salvação vem por ouvir. E ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus é o verbo que se fez carne, que é Cristo. Para você ir para a glória, você tem que passar por essa porta, que é Cristo. Mas Ele diz: eu sou a porta, e essa porta é estreita. Não são todos que passarão por ela. Por que a porta é estreita? Aí Cristo te diz por que a porta é estreita. Vos foi dito pela lei, pela Torá, pela lei de Moisés, não pela lei de Deus. É dente por dente, olho por olho, mas eu vos falo: se alguém bater a tua face, vire o outro lado. Ame os teus inimigos e bendize os seus amigos. E a palavra que se fez carne e habitou no nosso meio veio nos ensinar assim: para entrares no reino celestial,
Você tem que ser como uma criança. Sabe por quê? Ele disse, e ainda disse mais, bem-aventurados são os pequeninos da casa do meu Pai. Por que Cristo disse que nós temos que ser como criança? A criança, ela está brincando com um amiguinho. O amiguinho vai e bate nela. Ela chora. Os dois brigam. Mas daí, uma fração de segundo, estão abraçando e brincando novamente. Porque a criança não tem pecado. Não guarda mágoa. Não guarda rancor. E está cheio de crente rancoroso, amargurado. Por isso a vida é petrificada. Por isso a Bíblia, a vida dela é podre. Está cheio de enfermidade contínua que leva ela à morte. E essa enfermidade contínua não está na carne, está na alma, que faz com que cada dia ela padeça. Passar pela porta é se recolher a sua insignificância. E quando você diz, só vai para o céu quem está na minha igreja. Muitas vezes você acha que está fazendo bem, mas está levando a pessoa para o erro, do qual você está e acredita que é certo. Aí você vai dizer, não, mas na minha igreja prega a palavra, prega a salvação. Não prega não. E nunca vai pregar. Porque dentro da Bíblia, dentro da palavra, se você nunca leu, está escrito, a Bíblia é uma espada de 2 gumes. Você sabe o que é uma espada de 2 gumes? Ela corta a carne ao entrar e corta a carne ao sair. Por que essa parábola que Deus diz? Deus, ele fala para você assim, a Bíblia te faz o bem, mas a Bíblia te faz mal. Porque eu, o teu Criador, fiz o bem e faço o mal. Aí você diz, mas Deus é bom. É. A Bíblia nos ensina a amar. Todo o contexto da Bíblia se fala em amor e misericórdia. Aí o homem pega a Bíblia e diz, Deus diz, se você não fizer campanhas, sacrifícios, não ser dizimista e ofertante, você vai para o inferno. É Deus quem disse ou é o homem que está dizendo para você dar dinheiro para ele? Esta é a faca de 2 gumes que corta ao retirar. Porque a palavra de Deus é uma só. Ela entra ferindo a alma. E quando ela sai regenerando, fechando as chagas e deixando o que é bom lá dentro. Quando um homem foi escolhido por Deus, conhecido como Moshe ou Moisés, Deus disse para ele, avisa o meu povo, passa para eles esse ensinamento. Amarás a Deus sobre todas as coisas e teu próximo como a si mesmo. Não se prostrará perante nenhum Deus, mas somente a mim.
não furtarás, não matarás, honrar pai e mãe. Todas essas coisas você vai dizer, eu conheço de trás para frente. Não conhece. Moisés desceu do monte e matou. Moisés desceu do monte e furtou. Você sabe o que é furtar? É o que os pastores fazem dentro do templo religiosos. Não é roubar. O pastor não rouba. Como muitos por aí têm um jeito de falar, como eu também já falei várias vezes. O pastor furta. E como ele furta? Qual é o significado da palavra roubar e da palavra furtar? Eu já vi essas denominações grandes aí, que tem a cara de pau de vir na internet e dizer, eu roubei alguém, eu ponho arma na cabeça de alguém e os membros que estão com os olhos tampados dizem, não, o senhor não rouba não. Porque verdadeiramente nenhum pastor rouba. Porque roubar é você usar de violência, de brutalidade. Como usar uma arma de fogo ou uma arma branca. Te obrigar a entregar algo. Agora, furtar, o significado da palavra furtar, Deus já colocou isso para que você compreenda as Sagradas Escrituras. Para que pela palavra vós sois salvos. Mas vós não quereis ouvir a palavra de Deus. O que é furtar? Quando o pastor diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Faça a prova de Deus se ele não abrir as comportas dos céus e não derramar bênção sem medida. E esses canalhas que estão no altar ainda diz, e Deus diz, todavia lhes roubares, vós e todas as nações. Mas Deus não está falando isso para as ovelhas, para o rebanho. Está falando isso para os pastores daquela época e da época de hoje. Por quê? Porque furtar, a diferença de furtar e roubar, furtar é quando alguém coloca algo em confiança na tua mão e você rouba para você. Quando Deus mandou ser dizimista e ofertante, Ele falou para você assim, alimente a viúva e os órfãos. Mas os pastores, eles aumentam a conta bancária deles. Pastor, ajuda a viúva e o órfão. Se o pobrezinho do irmão está dentro de uma denominação, chega para o pastor, pastor, esse mês eu não pude dar o dízimo e a oferta porque tivemos doença em casa. Pastor, até minha luz foi cortada e agora vai cortar minha água, como é que eu vou fazer, pastor? E o pastor, que não é pastor, não é digno de receber o título de pastor, vira para a ovelha e fala assim, está vendo, irmã? Você faz a obra de Deus com desleixo. Você não dizima de maneira correta. Você tem que dar o seu tudo, irmã. O dízimo e a oferta é para ajudar o rebanho de Deus. É para ajudar a ovelha que está faminta. É para ajudar o próximo que está com as contas, que precisa comprar remédios. Mas você, como ovelha, não ajuda ninguém, mas dá o dinheiro para o pastor se enriquecer. E esses canalhas vão na internet e dizem, eu roubo? Fala, igreja, eu forço vocês a fazer alguma coisa? E toda a igreja diz, não, Senhor, nós não somos tapeados. Você está sendo mais do que tapeado. Porque para amar a Deus,
sobre todas as coisas, você tem que amar o teu próximo. Para amar a Deus sobre todas as coisas, você tem que seguir os 10 mandamentos. Que Cristo veio e disse: ame a Deus sobre todas as coisas. E o segundo tão importante quanto o primeiro é amar o teu próximo, como a ti mesmo. Quando você deseja a morte do outro, você não está amando a Deus. Vou colocar um exemplo aqui. Veja Israel e Hamas, a guerra. Eles lutam em nome de Deus. Muitas pessoas defendem Israel e muitas defendem o Hamas. Mas todos são ignorantes, porque não vê com os olhos espirituais. Israel luta em nome de Deus. Hamas luta em nome de Alá. Mas esses que estão sentados em seu trono, cercados de seguranças, estão na guerra. Quem vai para a guerra são os jovens de 17, 18, que ainda não viveu como nós vivemos. Muitas vezes, crianças de 12, 13 anos com arma na mão, lutando por uma fé satânica, que não tem nada a ver com Deus, é amor. Porque são jovens que não se odeiam, matando um ao outro, como se fosse o seu inimigo. Jovens matando jovens, enquanto os perversos do poder estão assentados em suas casas, com toda a segurança, observando a morte do outro. Hamas quer lutar sobre Alá. Israel quer lutar em nome de onde rei, que lutem eles contra eles. E deixam o povo, os civis, quietos. São vândalos, terroristas, que dizem que estão brigando em nome de Deus, uma guerra santa, mas estão provocando o holocausto em nome de Baal. E muitos glorificam Israel é a menininha dos olhos de Deus. Mas olha quem é Israel. Olha quem é Israel. Aqueles que estão no poder não têm nada a ver com os judeus e nem com o povo escolhido. Olha a personalidade deles, são personalidades satânicas. Porque os verdadeiros judeus, eles usam cartola, quepá sobre a cabeça, barba, e são simples e humildes. Esses que dizem ser judeus têm o rosto liso, mas a palavra de Deus, se eles estão servindo a Yod-Heh-Vav-Heh, a palavra do Deus que eles dizem que serve diz: jamais o homem pode passar navalha sobre a tua barba. Olha para Israel, quem é judeu e quem não é. Aprende uma coisa. Na Palestina, quem está morrendo não são aqueles que você chama de terrorista. São crianças que estão sendo esquartejadas, decapitadas. E a Bíblia fala isso: Satanás virá no mundo e será um mar de sangue. E vocês acham que Satanás é aquele que vai sentar no trono? Cristo
ele disse, Satanás será reconhecido pelo número da besta, que é 666. Mas o número da besta não é Satanás. Cristo, ele diz, é pelo número ou pelo nome de um homem. E qual é o nome do homem? Hamas. Qual é o nome do homem? Benjamim Netanyahu. São as potestades lutando contra si para ficar com o domínio do mundo. Porque o verdadeiro servo de Deus, ele almeja a paz. Ele almeja a vida. Ele almeja a luz nos olhos das crianças que estão se apagando. Ele almeja colocar comida na mesa do faminto, agasalhar quem não tem agasalho. E é só lá que Satanás está. A sua legião está dentro dos templos religiosos que fazem acepção de pessoas, que escolhem 1 ou 2 membros da igreja para dar um cargo, e ensina eles a enganarem, porque Cristo disse, cambada de víboras, vocês não entram no céu e não deixam ninguém entrar. Para ir para o céu, você não tem que estar dentro de um templo religioso. Você não tem que estar dentro de uma igreja, porque você é a igreja perfeita. Para ir para o céu, você tem que praticar os mandamentos. Mas que crente que pratica os mandamentos? Você, como crente, vai dizer, eu pratico mentira, porque eu, como pastor, não pratico os 10 mandamentos. Não pratico. E a cada dia que eu vejo que eu não pratico, eu peço a Deus perdão pelos meus defeitos, porque sou falhos. E crente diz que está salvo, ninguém está salvo nesse mundo. Porque a salvação você luta dia após dia, a cada momento da sua vida. Não é estando salvo uma vez, está salvo para sempre. Mentira, essa conversa dentro dos templos. Para você estar salvo, você tem que estar vigilante, e crente não vigia. Crente não vigia. Aprende uma coisa: sem fé é impossível agradar a Deus. E para ter fé, você tem que acreditar que o Verbo, que se fez carne, não se tornou carne por meio de mulher ou homem, mas ele se fez carne e nos ensinou como caminhar sobre a terra. Ele nos ensinou a ter misericórdia, a ter amor para com o próximo. Cristo nos ensinou a amar Maria, mas o crente não ama Maria. Cristo nos ensinou a honrar pai e mãe, mas crente não honra pai e mãe. Cristo nos ensinou a amar a toda criatura sem fazer acepção. Crente não ama. Crente é racista, é preconceituoso, é intolerante religioso, porque Deus mandou você ir e anunciar o evangelho, não falar da fé e nem da religião do outro. Mas o crente vai e diz, se você adora imagem, você vai para o inferno. O crente tem mania de chegar para o católico e falar que o católico não entra no céu. Quem te deu o direito de escolher quem entra e quem não entra? Porque o católico vai para o céu, o protestante vai para o céu, a pessoa do candomblé vai para o céu, o kardecista vai para o céu. Aí fala, mas aí está indo contra a Bíblia. Não está indo contra a Bíblia, Deus salva quem Ele quer.
que matava, estrupava, que foi para a cruz, ele não foi salvo? Se você estivesse naquela época, ia dizer, ele vai para o inferno porque ele matou, roubou, estrupou. Mas foi o próprio Deus que estava com ele na cruz que o salvou. E por que ele não salvou o outro? Porque o outro era crente, igual você, que acreditava que existia um Deus, mas não honrava Deus. Não tinha temor de Deus. Veio o corvo e arrancou seus olhos. O corvo já arrancou os olhos de todos os crentes das denominações da face da terra, porque estão cegos. Por isso Cristo disse, se o pastor é cego e o rebanho é cego, é um cego guiando o cego, porque vocês não veem mais. Que a importância do livro sagrado é amor e misericórdia. Você não é inscrito? Se inscreva. Ajude o canal a crescer. Você não fez nenhum comentário aqui no canal, no YouTube? Deixe seu comentário. Você não compartilhou o culto? Compartilhe. Você não deixou seu like? Deixe. Você não tocou no sininho? Toque. Mas se você não fizer, também não tem problema. O importante é que você ouça a palavra da salvação. Porque Deus não precisa do seu dinheiro. Eu já vi muitos pastores perversos dizendo, Deus não precisa, mas o templo, a casa de Deus precisa para pagar água, pagar luz. Quem mandou você montar a igreja? Que Cristo tinha igreja? Cristo tinha. A igreja chamada João, a igreja chamada Pedro, a igreja chamada Maria, a igreja chamada Stephanie. Várias igrejas. Porque a igreja somos nós. Não um templo feito pela mão do homem. Guarde isso, leve isso para a vida. Se você não praticar os 10 mandamentos, não for sincero no teu âmago, no teu coração, você jamais irá para o céu. Não é pastor que vai te salvar, não é a denominação dele que vai te salvar, é aquele que tudo vê e conhece o teu interior. Aprende isso. E que a Shalom do Eterno resplandeça sobre a sua vida, hoje, amanhã e para toda a eternidade. Que assim seja.